Oi pessoal, a professora Cileide de Araçatuba, ela tem uma aula que ela chama de Arte e Projeto de Vida. Ela me pediu um depoimento pessoal e eu gravei isso aqui para os alunos da Cileide. Eu acho que tudo começou na verdade quando eu me mudei para uma periferia de Itapecerica da Serra. Lá eu comecei a ver gente morrendo. Eu via gente morta por causa das drogas e eu nunca tinha visto isso. Então eu vi as crianças começando a se virar adolescente e se envolver com aquilo tudo. Foi aí que, com um grupo de amigos do bairro, a gente resolveu começar a fazer projetos para tirar aquela criançada do alcance dos criminosos. Foi um período extraordinário. A gente tinha oficina de dança, de futebol, biblioteca. A gente fazia eventos com palhaços, contação de histórias. Agora, uma das coisas mais memoráveis daquela época foi uma ocupação que a gente fez em um prédio que estava abandonado há 13 anos. E que estava servindo de ponto de tráfico de drogas. A gente ocupou, a gente fez biblioteca, oficina de estilogravura, shows. Então, a gente pressionou o poder público porque aquele espaço não podia continuar como estava, inacabado. A pressão foi tanta, veio a imprensa, a gente fez tanto barulho que alguns meses depois a prefeitura resolveu finalizar a obra. E aquele prédio abandonado é hoje uma escola infantil. Foi naquele momento que eu comecei a ver o poder que tem uma comunidade organizada. O poder dos projetos culturais e sociais para mudar uma realidade. Só que nem tudo foi lindo, né? Com o tempo, o número de crianças começou a aumentar, a nossa equipe era toda de voluntários. A gente não fazia a menor ideia de como arrecadar fundos, de como escrever projetos. E o resultado foi que depois de um tempo a gente não tinha mais dinheiro, nem para pagar a conta de água. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi fechar o banheiro, para economizar a água. As crianças tinham que usar o banheiro na casa delas. Depois disso, a coisa foi piorando, até que finalmente a gente teve que fechar as portas. Aquele foi um dos maiores fracassos da minha vida, porque eu era a que tinha a melhor formação no grupo, então, teoricamente, eu deveria saber o caminho. E eu me senti muito mal. Mas então, eu resolvi descobrir tudo sobre o projeto, sobre captação de recursos, sobre como gerenciar uma organização da sociedade civil. E foi o que eu fiz. Eu comecei a ler, comecei a fazer cursos, comecei a testar, errar, acertar, comecei a elaborar os primeiros projetos. E é claro que a gente não consegue ganhar nenhum edital logo de cara, né? Mas eu persisti. E aí eu consegui aprovar o meu primeiro projeto. A sensação foi incrível. Então, eu resolvi entrar no governo, no Ministério da Cultura, que na época era o Gilberto Gil, ministro. Eu entrei lá para aprender mais ainda sobre projetos, sobre editais. E aí eu viajei o Brasil todo, visitando entidades, projetos culturais. E aí eu comecei a escrever os editais do Ministério. E comecei a organizar as comissões de seleção. Nesse ponto, eu já sabia bastante sobre os critérios de um bom projeto, sobre o que as entidades bem-sucedidas fazem para ter sucesso e também como é que funciona o governo por dentro. Depois, eu fui trabalhar no governo com a parte de erradicação da pobreza extrema. Aquilo para mim era um sonho, era um trabalho em que eu pudesse ter um grande impacto sobre o mundo, um impacto nacional. Só que as coisas não foram como eu pensei. Houve um edital para projetos de geração de renda. E os municípios que ganharam foram os mais ricos do Brasil. Tudo estava muito errado. Naquele momento, eu decidi sair do governo e voltar para a sociedade civil. Eu peguei minhas férias e fui para o lugar mais pobre do Brasil, porque eu queria ver o que era a pobreza extrema de perto. Eu fui para o interior do Maranhão. E quando eu cheguei lá, parecia que eu estava no paraíso. A região dos Cocais é um dos lugares mais lindos do Brasil. Como é que podia haver pobreza ali? E a minha conclusão é que não existe pobreza extrema. O que existe é riqueza extrema. Só que essa riqueza não é aproveitada e as pessoas continuam vivendo na escassez, mesmo cercadas pela abundância. Quando eu voltei para Brasília, eu resolvi pedir exoneração do meu cargo. Era um cargo muito desejado, um salário considerado bem alto. E eu me lembro que no dia que eles receberam a minha carta de exoneração, me ligaram do RH para saber se eu estava de posse do meu juízo perfeito.
Ninguém larga um emprego público de alto nível com aposentadoria integral, mas a minha missão é outra. E eu sentia que dentro do governo eu não conseguiria fazer tudo o que eu posso fazer pelas pessoas e pelo mundo. Não foi uma decisão fácil, exigiu muita coragem para largar a segurança de um emprego vitalício e perseguir o meu sonho. Mas as melhores decisões não são necessariamente as mais fáceis. E hoje eu agradeço todos os dias por ter tomado aquela decisão. Então, eu voltei para o interior do Maranhão e resolvi me juntar com lideranças de lá e começar a realizar projetos sociais e culturais. A gente realizou projetos nas áreas de direitos humanos de criança e adolescente, de capacitação de jovens quilombolas, de pais e mães de santo, de igualdade racial, de formação cultural, de meio ambiente, entre outros. Eu elaborei e aprovei projetos que levaram mais de 2 milhões de reais para aquela região. Aquilo para mim foi um imenso aprendizado, mais até do que eu tive dentro do governo. Foi então que eu percebi que todo esse conhecimento e toda essa experiência que eu adquiri dentro e fora do governo poderiam ajudar a outras pessoas. Eu comecei a dar oficinas em vários lugares do Brasil. E as pessoas começaram a fazer projetos e a aprovar também. Então eu vi que aquilo podia se expandir ainda mais. Foi então que eu lancei a Roda de Projetos, para alcançar pessoas nos 4 cantos do Brasil. E hoje eu me dedico a isso, a entusiasmar, inspirar e capacitar pessoas que querem fazer a diferença no mundo. E cada projeto que as pessoas botam em prática a partir de algo que elas aprenderam comigo, me faz sentir que eu estou cumprindo a minha missão de vida e que valeu a pena todo o risco e todo o trabalho que eu tenho feito. Isso para mim é felicidade.